Boa noite, gente, tudo bem? Bom estarmos aqui para nós celebrarmos a vida que nós temos em Cristo Jesus. E nesse tempo de Natal, a gente pode se apropriar do nosso calendário, que nos favorece, nos dá assim uma proposta bem didática de nós celebrarmos esse momento do calendário cristão e pensarmos na grandiosidade do plano de Deus para nós. E é isso que nós iremos fazer aqui nessa noite. Eu quero também agradecer a liderança da igreja, ao conselho que me deu essa oportunidade. Tenho congregado nessa comunidade de fé, tenho sido cuidado, tenho sido pastoreado, e é uma honra também poder servir a igreja de Jesus com os dons que Ele me deu. Eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Quem não trouxe a Bíblia, pode levantar a mão que os nossos conectores vão levá-la até você, tá bom? Com o texto já aberto na passagem que nós iremos estudar hoje. Diz assim, João capítulo 19, versículo 28 ao 30. Jesus sabia que sua missão João 19, ok? 28 ao 30. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e a colocaram na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela honra, pelo privilégio de estarmos diante de Ti nessa noite, de prestarmos culto, Senhor Deus, num país de liberdade religiosa. Obrigado, Senhor Deus, pela grande salvação que nos foi ofertada em Cristo Jesus, a qual o Espírito Santo nos entregou, abrindo os nossos olhos. Obrigado. Nós Te pedimos graça, Te pedimos que Tu abras o nosso entendimento e que Tu fales ao coração de quem prega e de quem ouve, ao coração de todos nós, e ilumina a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Cristo, amém. Amém. Nossa proposta nessa série de mensagens é falar sobre o plano. Nós sabemos que os planos que nós conhecemos nesse mundo, eles escondem ideias. E as ideias, elas podem conter um poder revolucionário, um poder tanto construtivo e positivo para o bem, como também uma ideia, ela pode se tornar objeto, pode se tornar canal de grandes mudanças também para o mal. Nós sabemos que na história da humanidade, grandes ideias modificaram o mundo. Por exemplo, hoje nós experimentamos já a queda de luz, mas nós temos essa ideia da refrigeração. E essa ideia, ela possibilita muitas coisas. Por exemplo, já foi estudado e constatado que um lugar como o Texas não teria o grande progresso que teve tecnológico, um grande processo também de crescimento econômico, se porventura não houvesse a invenção do ar-condicionado naquele lugar. Nós temos também, no século passado, a descoberta da penicilina, que possibilitou o combate a bactérias infecciosas. E através disso, muitas doenças que matavam no passado já não matam hoje, como o caso da tuberculose. Hoje em dia, ainda no Vale do Silício e também em Tel Aviv, em Israel, tem grandes pensadores pensando em novas formas de tecnologia, de conectividade, para inventar aplicativos como o Waze, por exemplo. Judeus estão desenvolvendo aplicativos que geram uma nova forma de você se locomover no trânsito, ou pedir um carro, uma forma nova de você
ter o seu próprio transporte pessoal e até mesmo de pedir comida na sua casa ou de ler um livro. Mas também as ideias, elas são responsáveis também pela criação de planos maquiavélicos, destrutivos, que podem trazer grande prejuízo à história do mundo. Por exemplo, a bomba atômica. O homem descobriu uma forma de dividir o átomo, provocar a fissão do átomo, daquilo que seria hipoteticamente a menor partícula da matéria, e desencadear uma energia tão avassaladora que pode destruir a própria raça humana. Então o homem, no seu brilhantismo, ele descobriu uma forma de matar a si mesmo, de implodir a própria humanidade, para que ninguém fique do lado de história nem para lamentar. Nós sabemos também que ataques terroristas, eles são planejados, e também no mercado de administradores de empresa existe a perspectiva de que um plano ele pode mudar, e por isso tem o plano A e tem o plano B. Por detrás de todo o plano tem uma ideia. Eu gostaria que nós pensássemos hoje na grande ideia que está envolvida dentro do plano de Deus. Eu penso que o versículo que sumaria, que resume a Bíblia quanto a essa ideia, é João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele concebeu na eternidade um plano que sempre esteve presente na sua mente e na sua sabedoria, de dar a vida do seu Filho único como forma de resgate e de pagamento pelos pecadores. Através de Cristo, Deus ele satisfaz a sua própria justiça. Cristo ele se torna uma oferenda aceitável diante de Deus, e quando nós cremos em Cristo, consequentemente, nós somos aceitáveis diante de Deus, amados diante de Deus, como se jamais tivéssemos cometido pecado algum. Os homens, eles têm plano A e plano B. Eles têm o plano B porque se porventura o plano A não der certo, eles podem partir para uma segunda opção. Isso se dá pela própria limitação do ser humano de planejar a vida. Então ele não consegue calcular todos os riscos, ele não consegue visualizar todos os perigos e prejuízos dentro de uma organização, e por isso, em algum momento, pode-se dar uma guinada e então pode-se buscar uma segunda opção. Mas Deus, sendo eterno, Ele não tem plano B, Ele não tem uma segunda reflexão, Ele não tem uma ideia que é fruto ou consequência da primeira ideia que não deu certo, e por isso Ele corre para a segunda ideia. O plano imutável de Deus é oferecer Jesus Cristo para nos salvar. E com base nisso, eu quero apresentar meu primeiro ponto. O plano eterno de Deus não muda. Vamos ler o versículo 28 juntos? João 19, versículo 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Para cumprir as Escrituras. Agora vamos abrir em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Pedro está dizendo
que o restante das Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, foi o lugar onde aconteceu esse movimento do Espírito Santo, dado aos profetas, chamado de vidência. Os profetas, eles receberam essa comunicação da onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, que conhece o presente, o passado e o futuro, e lhes foi permitido saber aquilo que haveria de acontecer no futuro. As Escrituras do Novo Testamento, elas estão embasadas no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento fala do plano eterno de Deus. Os profetas, eles anelaram, eles se debruçaram sobre esse conhecimento da graça de Deus, que apresentava um plano onde o próprio Filho de Deus haveria de se tornar homem, haveria de nascer de uma virgem, haveria de ser concebido num útero virgem, para que ele pudesse ser a salvação de todos os homens. Portanto, o Antigo Testamento, através de promessas, de símbolos, de profecias, através de rituais cerimoniais, o Antigo Testamento só tinha um assunto: Jesus Cristo. Jesus Cristo era o assunto sobre o qual falavam a lei e os profetas no Antigo Testamento. Pedro está dizendo que Jesus Cristo foi profetizado, mas mais do que isso, Pedro ele fala o seguinte: buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer o sofrimento de Cristo. Não se falava no Antigo Testamento simplesmente de um Cristo que haveria de triunfar, assumindo uma posição política ou militar, de cavalgar sobre as planícies da Palestina para vencer um outro exército e conquistar o poder e a honra através do braço e da bravura militar. O Antigo Testamento falava de algo que era inconcebível para os judeus. Falava de um Cristo que haveria de sofrer. É isso que Pedro ele fala, que os profetas predisseram a respeito do sofrimento de Cristo e depois da glorificação e da honra que haveria de lhe suceder, mas simplesmente após o seu sofrimento. Eles esperavam um Messias filho de Davi, mas não filho de Davi no sentido de honrar o reinado de Davi e de prosseguir o reinado de Davi como o filho do carpinteiro de Nazaré, José. Eles esperavam o filho de Davi, que se assentaria num trono dentro do palácio de Jerusalém. Eles esperavam que o Messias haveria de tirar Israel de uma posição subalterna e haveria de colocar Israel como a potência militar, econômica daquele mundo antigo. Mas ao contrário disso, Jesus, ele vem envolto em panos, ele nasce numa manjedoura, ele é celebrado pelos pastores da vigília da noite, ele recebe a adoração dos imprevisíveis magos esotéricos que vieram do Oriente. E curiosamente, os fariseus que estavam com a Bíblia aberta e que diziam: em Belém de Judá haverá de nascer o Messias, eles sabiam, os escribas, onde era o lugar predito pelo profeta Miqueias que Jesus haveria de nascer. Mas o problema é que eles souberam e não foram. E os magos do Oriente viram uma estrela que se comportava de uma forma um tanto quanto anormal, e eles foram seguindo aquela estrela. Possivelmente eles tinham algum fragmento de escritura, de Bíblia, que chegou até eles através de um judeu da dispersão, e juntando aquela percepção da estrela e mais o mínimo que eles conheciam das Escrituras, eles chegaram ao local do nascimento de Jesus e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Os escribas sabiam o CPF, mas eles não foram adorar Jesus. Gente, esse é o plano de Deus. O plano de Deus aniquila a sabedoria dos inteligentes e dos sábios.
O plano de Deus escolhe as coisas simples deste mundo para confundir aquelas coisas que se julgam sofisticadas e inteligentes demais. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. O plano eterno de Deus estava respaldado na profecia. E por que estava respaldado na profecia? Para que Jesus não aparecesse no cenário sem que houvesse um antecedente que falasse a respeito dele. Havia sinalizações claras na história que mostravam que a plenitude do mundo, o ápice da história, seria o momento onde Cristo viria para o lado da gente. Esse Cristo, gente, ele é o Cristo sofredor. Isso foi completamente inconcebível para os judeus que esperavam um Cristo vitorioso. Um Cristo que estaria ligado ao templo, que estaria ligado ao palácio, que estaria ligado às instituições dos poderosos. Mas ao contrário disso, Isaías resume muito o espírito profético que fala sobre o plano de Deus, que diz que nele foram cravados os pecados de todos nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi como uma ovelha muda nas mãos dos seus tosqueadores para o matadouro. E ele, sendo todo-poderoso, sendo o Criador do mundo, sendo aquele em quem os planetas giram em torno do Sol, que sustenta o universo, ele não utilizou do seu poder para destruir os seus algozes. Ele se permitiu ser imobilizado e se entregar como se fosse um fracote. Mas ele era e é o Todo-Poderoso. Ele se permitiu ser imobilizado, ele se permitiu suportar a dor de carregar uma cruz, de ser chicoteado e de ser coroado com uma coroa de espinhos. Jesus é o sofredor que vence. A ideia do profeta Isaías na sua profecia é a seguinte: Israel no seu sofrimento amargurou, Israel no seu sofrimento praguejou, murmurou, não se permitiu ser tratado e disciplinado por Deus, mas antes o sofrimento os tornou pior. Onde Israel fracassou, Jesus venceu. Jesus é o único sofredor que consegue ser perfeitamente obediente através do seu sofrimento. Nós sabemos que Jó, ele foi alguém que perseverou durante o seu sofrimento, mas ainda assim há lapsos e momentos de dificuldade na história de Jó, onde ele questiona os planos de Deus. Jesus é aquele que no seu sofrimento não pensou em nenhuma maldade, não cometeu nenhum delito. Quando ele era ultrajado, ele não ultrajava. Quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele tinha a oportunidade de se justificar, ele ficou mudo, se apresentando como uma ovelha muda diante dos seus algozes. Então Isaías, ele está dizendo que onde Israel fracassou, um único homem haverá de tomar o lugar de todo Israel de Deus. E todo Israel de Deus não se refere simplesmente àquela etnia e àquela raça, mas todos aqueles que creem nas promessas feitas a Abraão. E onde Israel fracassou, Jesus, ele triunfa, e Jesus, ele vence. 1 Pedro também, versículo 20, nos fala o seguinte: ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Vejam, o apóstolo Pedro está apresentando esse plano e dizendo que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi apresentado diante de Deus o Pai desde antes da fundação do mundo. Isso significa que antes
Do haja luz, houve haja cruz. A cruz é o plano A, único, imutável e sábio de um Deus que não muda. E por causa desse plano eterno, nós estamos aqui. Nós estamos vivos porque existe uma cruz no universo, porque existe uma oferta de perdão, porque existe uma possibilidade da restauração da comunhão do homem pecador com o Deus Santo. Nós estamos vivos porque esse mundo só vale a pena existir, e Deus só arcou o preço da existência do mundo porque para esse mundo de pecado existe uma cruz que haverá de redimir essa história. Se não houvesse a cruz, gente, não haveria necessidade de existir história do mundo, pois o que seria uma história sem a cruz de Jesus? Em segundo lugar, o plano eterno de Deus contempla os mínimos detalhes. Deus, Ele é soberano. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nenhum pardal cai do céu sem o consentimento de Deus. Um fio de cabelo também não cai da cabeça da gente sem que Deus permita, e Ele conhece todos os nossos cabelos. Deus conhece todas as coisas. O Deus que morreu na cruz, o Cristo que morreu na cruz, Ele é Deus. Ele é 100% humano e 100% divino. E vejam comigo o versículo 29 do capítulo 19 de João, que contempla esse pensamento de que Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas. Diz assim o versículo 29. Versículo 28, melhor dizendo. Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. Para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. E por quê? Porque a sua sede, naquele momento, o texto diz: para cumprir-se as Escrituras tenho sede. O que tem a ver a sede de Jesus com o cumprimento das Escrituras? Os profetas disseram que lhe ofereceriam vinagre, que lhe ofereceriam algo amargo e azedo. E Jesus, Ele disse: tenho sede, exatamente quando sabia, o evangelista João diz, que o plano de Deus estava consumado. Esse texto também diz que lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. E o salmista, no Salmo 69, versículo 21, também diz que sobre as suas vestes haveriam de lançar sorte. O que significa isso? Significa que o plano de Deus contempla toda a realidade, mas o plano de Deus também contempla todas as minúcias e todos os detalhes da realidade. Não existe nada na sua vida para o qual você possa olhar e dizer: Deus não está relacionado a isso. Esse é o grande ápice da teologia reformada. A grande tônica é a soberania de Deus. Isso levou alguém a dizer que não existe 1 centímetro quadrado no universo sobre o qual o Cristo que é Rei não possa dizer: isso é meu. Tudo pertence a Jesus. Mas o que pertence a Jesus? Pertence a Jesus a sua dor. Pertence a Jesus a sua juventude, a sua adolescência. Pertence a Jesus os nossos primeiros cabelos brancos. Pertence a Jesus aquele processo tumultuado, doloroso de quimioterapia. Pertence a Jesus os nossos dons, os nossos talentos. Quando nós estamos cheios de saúde e de vigor, isso pertence a Jesus. Mas quando nós estamos acamados, circunscritos a um mundo muito pequeno, que é o leito de um hospital, nós podemos ter a certeza também que nós estamos ali dentro e no centro da vontade de Deus. Porque não existe nada no mundo que não pertença ao Senhor. Quando Jesus, Ele pede água e tem sede,
O evangelista João faz questão de relacionar o pedido por água e a sede de Jesus ao cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Ou seja, já estava predito na profecia e já estava dentro do plano eterno de Deus, tudo pelo qual Cristo haveria de passar e a riqueza de detalhes que compõem a história de Jesus. E por que, gente? Existe riqueza de detalhes para a história de Jesus, que significa a execução do plano de Deus no Calvário. Existe riqueza de detalhes para que ninguém possa olhar para Jesus e dizer: não é esse, vamos esperar outro. Existe riqueza de detalhes dizendo que ele seria traído por 30 moedas de prata, que ele iria cavalgar em triunfo para dentro de Jerusalém, montado num jumento, acompanhado por uma cria de jumenta. Com riqueza de detalhes, o Antigo Testamento fala das suas vestes, que não seriam rasgadas, mas sobre a qual lançariam sortes. Os seus ossos não seriam quebrados. Ele haveria de dizer: tenho sede, e ofereceriam-lhe vinagre. E ele haveria de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso é dito sobre a vida de Jesus, para que ninguém se coloque debaixo do pretexto da ignorância e possa dizer: nós não sabíamos, nós não fomos informados. Não, todos nós fomos informados. E o profeta Abacuque fala de uma obra tão gloriosa de Deus, que as letras de registro dessa obra gloriosa de Deus seriam letras garrafais, para que a pessoa que passasse correndo pudesse enxergar, e vendo de relance haveria de entender: esta obra é obra de Deus. Jesus é aquele em quem se reúnem todas as falas dos profetas, todas as promessas, todas as profecias, e ele é o símbolo, ou melhor, ele é aquele que leva a efeito todos os símbolos do tabernáculo. Jesus é o ofertante, Jesus é a oferenda, Jesus é o próprio altar, Jesus, ele é o sacrifício de Deus definitivo por nós. Irmãos, olhar para um mundo e para um universo sem a cruz de Jesus é muito triste e melancólico. Eu não sei vocês, mas eu me lembro quando Paulo, ele fala assim: seja anátema todo aquele que não ama Jesus. Ele está dizendo que uma vida sem Jesus é uma vida insossa, sem sabor, sem sentido. O universo é preto e branco. Nós não temos sentido e razão existencial de vida para acordar cedo e sair da cama todos os dias, senão pelo fato de saber que nele nos movemos, respiramos e existimos. Jesus perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus, nos absolve da nossa culpa, nos dá vida eterna, nos adota para sermos seus irmãos e filhos do mesmo Pai. Pela obra de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Nós não ficamos mais sem Deus no mundo e nós temos esperança e certeza de vida eterna. A minha oração é para você que ainda precisa experimentar esse Natal na sua vida. Você que precisa ainda ter essa experiência existencial natalina, não das luzes do nosso tempo, do comércio, mas aquela experiência natalina de perceber que você nasce para uma nova existência, cuja vida de Cristo é o centro dela. Se você carece disso, a minha oração, o meu pedido é que você se entregue, que você diga a Deus: Senhor, eu creio, Senhor, eu sinto muito, eu pequei contra Ti, mas eu quero me reconciliar contigo, eu quero sentido de vida através do Senhor. E para nós que somos crentes, eu lhes convido a refletir na seguinte coisa: às vezes a cruz de Jesus parece uma memória remota que fica para trás. É como um barquinho que sai do porto, esse barquinho segue, e quanto mais esse barquinho vai entrando mar adentro, mais a terra firme vai ficando pequena, diminuindo,
até que não se veja mais nada. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós começamos a nossa vida cristã pela cruz. E nós vamos dizer assim: pronto, vamos zarpar, vamos começar a vida cristã e vamos em direção ao mar, deixando a cruz para trás. E a cruz vai ficando cada vez menor, ao ponto dela desaparecer completamente da nossa vida. E quando ela desaparece totalmente na nossa vida, nós esquecemos que nós temos que morrer, que nós temos que carregar a nossa cruz todos os dias, arrancar olhos, se eles nos fazem pecar, arrancar nossas mãos. Nós temos que participar do sofrimento de Jesus diariamente, para também podermos participar do poder da sua ressurreição. O problema é que nós queremos correr para a honra, para a glória, e nós deixamos para trás o caminho de Jesus. Jesus conheceu a glória, mas não sem a cruz. Por isso Lutero ele diz que nós queremos uma teologia de glória, mas nós precisamos de uma teologia de cruz. Nós precisamos morrer. Qual foi a última vez que nós choramos pelo nosso pecado? Qual foi a última vez que nós percebemos que nós, sem Deus, não damos certo e precisamos desesperadamente correr para os braços do nosso Salvador? Nós precisamos, nesse sentido, nos converter todos os dias, porque o modo que nós começamos a vida cristã foi pelo arrependimento e pela fé. Mas Paulo diz que nós temos que prosseguir pelo modo que nós começamos, continuar vivendo uma vida pelo arrependimento e pela fé, sempre nos voltando para Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Existe uma cruz objetiva que não se repete, uma cruz sobre a qual Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas existe uma cruz subjetiva, palavras do John Piper, existe uma cruz subjetiva diária que nós carregamos todos os dias. Carregue a sua cruz, porque no cristianismo você só experimenta vida deliciosa quando primeiramente você experimenta a morte de Jesus. Na comunhão dos seus sofrimentos, tocando nas suas pisaduras, nos seus cravos, nós podemos ir em direção à sua ressurreição. Em terceiro e último lugar, o plano de Deus, ele foi completamente realizado. Versículo 29 diz assim: havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus disse: está consumado. No português, 2 palavras. No grego, uma palavra só: tetelestai. Ou seja, eu levei a efeito o propósito para o qual eu vim. Jesus, durante muitos momentos do seu ministério, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Para sua mãe ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Certa vez tentaram fazer dele um rei, mas ele não aceitou a honra de receber um tipo de reinado materializado e político que não correspondia à sua missão de servo sofredor. E ele então seguia para o Calvário, sabendo que o momento para o qual ele veio era a cruz, onde ele seria oferta pelo nosso pecado. O evangelista João também diz que tentaram antecipar a morte de Jesus, tentaram postergar a morte de Jesus para depois da Páscoa. Por que depois da Páscoa? Porque a Páscoa era muito tumultuada, havia muitas caravanas que seguiam em direção a Jerusalém para essa celebração, e judeus de todos os mundos, de todo o mundo antigo, ia para Jerusalém. E por que quiseram executá-lo depois da morte? Para que fosse um julgamento na surdina, para que não houvesse tumulto, mas não
puderam mudar, antecipar, nem postergar o dia da sua morte. E Jesus, ele morreu exatamente na Páscoa, porque a Páscoa carregava o símbolo de um cordeiro inocente que morria por um pecador. E Jesus, ele é o cordeiro da Páscoa. Ele morre na Páscoa. Em João 17, ele diz: Pai, glorifica o teu filho, para que o filho também glorifique a ti. Pai, agora é chegada a minha hora. Quando Judas Iscariotes, ele entra no jardim do Getsêmani para entregá-lo, Pedro vai ao encalço de Judas, ao encalço daquela tropa, e arranca a orelha de Malco, e Jesus fala: basta, chega, a minha hora é chegada. Entra o traidor para lhe dar um beijo, e Jesus diz: a minha hora é agora. Ninguém pode antecipar nem postergar o plano de Deus. O plano de Deus acontece na plenitude dos tempos, no momento onde a história amadurece para receber o Filho do Deus único. E Jesus, no Calvário, ele pode dizer: agora sim, agora que chegou a minha hora, o meu sangue é vertido. Eu obedeci completamente à lei de Deus. Eu fui santo por quem não pode ser santo. Eu fui obediente por quem não pode ser obediente. Eu tive sede para poder dar água da vida para quem tem sede. Eu, sendo rico, eu me fiz pobre a fim de enriquecer a muitos. Eu, sendo santo e justo, eu me fiz pecado, eu recebi o pecado, não tendo cometido pecado algum, para que eu pudesse imputar, colocar justiça na vida dos meus eleitos, na vida dos meus filhos. E Jesus, ele diz: está consumado, está tudo acabado, a vitória é chegada nesse momento. Talvez quem tivesse ouvido Jesus falar está acabado, está consumado, tenha pensado que aquela era uma frase de derrotismo, melancólica, de alguém que havia morrido pelos seus ideais, mas seus ideais não se cumpriram e estava ali tendo um final trágico de vida. Mas aquele momento, que para todos era tido como um momento de grande derrota, onde Jesus estava sofrendo a pena capital pelo Império Romano, aquele momento era o momento onde o nosso pecado estava sendo colocado na conta de Jesus, e Jesus estava recebendo a ira de Deus, a indignação de Deus. Para que essa indignação não caísse na minha cabeça, Jesus se tornou um para-raios, e ele recebeu a ira de Deus, o castigo de Deus, o desprazer de Deus, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu a indignação de Deus. E através da sua oferenda, eu posso ter a certeza de que os meus pecados foram perdoados. Na cruz, Jesus me reconciliou com Deus e reconciliou todo aquele que crê com Deus. A mensagem da cruz é: homem pecador e Deus santo podem dar um beijo através do sangue de Jesus. A mensagem da cruz é que o finito e o infinito podem se reconciliar. A mensagem da cruz diz que justiça e misericórdia se reconciliam, porque a morte de Jesus é justiça sobre o pecado, mas é misericórdia para os pecadores. A mensagem da cruz diz que o Deus que existe, ele não é mais um Deus contra nós, mas ele é um Deus por nós. O Deus da cruz não é um carrasco, não é um acusador, não é um sabotador da alegria e dos sonhos da gente. O Deus da cruz é um Deus que nos ama, é um Deus que olha para nós e diz: tu és o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Todo o meu prazer repousa sobre você. O Cristo que morreu na cruz nos ensina que através dele nós somos justos. E para terminar, eu queria lhes lembrar, lhes contar uma história desse livro aqui, que eu indico para todo mundo, mas particularmente
para os adolescentes, para os jovens. É do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, virou filme de Hollywood, e inclusive gravado pela Disney. E C.S. Lewis, ele costumava contar alegorias do Evangelho através dos romances e das obras infanto-juvenis que ele escrevia. E havia um leão chamado Aslan, que representava, que figurava o próprio Cristo. E quando 4 meninos que saem da Inglaterra e entram por um armário e entram em Nárnia, um mundo da fábula de C.S. Lewis, um mundo dos sonhos, eles ouvem falar em Nárnia, conhecendo alguns castores falantes, eles ouvem falar a respeito de um leão. E quando eles ouvem falar a respeito de um leão, eles perguntam: esse leão é perigoso? No imaginário infantil deles, perguntam: é perigoso esse leão? E o castor responde: você nunca ouviu falar de Aslan? E você está perguntando se Aslan é perigoso? Aslan é perigoso, sim, mas Aslan é bom. E aí o autor, ele narra dizendo que até aquele momento aquelas crianças nunca ousaram compreender como que o perigo e a bondade podiam estar do lado de uma mesma pessoa e estar em uma mesma pessoa. E esse leão foi apresentado como perigoso, mas como bondoso, como amável. E por que esse leão é apresentado como perigoso? Porque Deus é santo. E Deus, ele não gosta do que é mal. E graças a Deus ele não gosta do que é mal, ele gosta do que é bom. E ele só se ira contra o mal porque ele ama tanto o que é bom, que ele não pode olhar para o mal e sorrir. Imagine se Deus sorrisse para a miséria, para a violência do Rio de Janeiro. Então, eles dizem: ele é perigoso, mas ele é bom, porque nele estão o perdão, a misericórdia e a graça. E uma dessas 4 crianças, Edmundo, havia traído os seus irmãos, havia entregado os seus irmãos para a feiticeira do mal. E como consequência da traição dele, o seu sangue foi requerido. Ele precisava morrer, sofrer castigo, porque a lei de Nárnia, a justiça de Nárnia, estabelecia que todo traidor haveria de morrer, ou só poderia ser absolvido através do sangue de alguém inocente. E adivinha o que aconteceu? O leão de Nárnia, ele morreu por Edmundo. Ele morreu por quem não merecia. Ele teve consideração por quem não merecia ter consideração. Ele amou um pecador, um inimigo. E o nome disso é graça. E quando o leão está sendo oferecido, acorrentado, algemado por Edmundo, o leão responde a quem está vendo, responde também à feiticeira, dizendo: vocês não sabem que a lei de Nárnia diz que alguém só pode ser absolvido através do sangue e da morte de um inocente? Portanto, eu estou morrendo por Edmundo. E o leão, ele morre por Edmundo. E ele toma sobre si a traição, a deslealdade, a maldade, a feiura, o castigo de Edmundo, morre por ele. E esse leão, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a mesa de pedra sobre a qual ele é entregue é quebrada. Quando ele era oferecido, havia um carnaval, uma folia maquiavélica, achando que ele estava sendo derrotado. Mas a alegria do mal é subvertida quando a vitória do leão representa o triunfo definitivo sobre o mal. A mensagem da cruz diz que haverá um ponto final para a história, que um dia Deus vai dizer: basta de maldade. E a história da Bíblia diz que no final o bem vai vencer, e nós seremos felizes para sempre, não na fábula, mas na realidade mais concreta que qualquer tipo de ilusão desse mundo. O leão ressuscita. Quando ele ressuscita, a neve descongela, as árvores voltam a ficar verde, o sol brilha e tudo se torna absolutamente novo.
E quando existe uma coroação de celebração, de vitória e alegria para aquelas 4 crianças, Edmundo recebe o seguinte título: Edmundo o Justo. Como assim o justo? O justo, porque ele recebeu uma justiça que não era dele. Ele recebeu a justiça de Jesus. E a mensagem do Evangelho diz que Deus, Ele faz uma troca com a gente. Ele recebe o meu pecado, a minha miséria, e coloca a sua justiça sobre mim. Nós seremos felizes para sempre, e nós podemos já antecipar essa vitória, porque Jesus disse: está consumado. A vitória já foi comprada ao preço precioso do sangue de Jesus. Saia hoje daqui em triunfo, em vitória, com a alma retumbante, cheia de esperança, sabendo que o mal já foi vencido na cruz, e mais alguns verões, mais alguns infernos, mais alguns verões e mais alguns infernos também dessa vida, né? Mas mais alguns verões e invernos, esse mundo vai virar memória na mente da gente, e a gente vai dizer: acabou. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé, chamar o pastor JR para nos conduzir nesse momento em oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela palavra que recebemos da parte do Senhor através do pastor Moisés. Bênção do Senhor para a nossa vida e para o nosso coração, em saber que o Senhor se lembrou de nós e criou um plano, estabeleceu o plano da redenção para nos alcançar, para impedir que a tristeza, que a aflição, que o desespero tomasse conta da nossa vida, para impedir que o nosso olhar ficasse apenas retido neste mundo, e que, se assim fosse, seríamos, como diz o apóstolo Paulo, os mais miseráveis de todos os homens. Mas o amor do Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome, porque o justo se entregou pelos injustos para justificar esses injustos, que agora, pela graça do Senhor, são chamados de justos. Obrigado, Senhor Deus, pelo leão que venceu. Obrigado, Deus, pela sua entrega, pelo seu grande e maravilhoso amor para conosco. Obrigado porque é Natal no coração da gente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ministra sobre cada um de nós a tua palavra e vem encher-nos sempre do teu doce e poderoso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.